A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bora para o vídeo das parábolas de Jesus. Antes eu quero falar para vocês, desse livro aqui, de minha autoria. Para quem não me conhece, tá? Eu sou a autora desses dois livros aqui, lançados pela UP Books. O link deles vai estar na descrição. Esse aqui fala todas as peças do tabernáculo, tudo que se fazia dentro do tabernáculo. Irmã Luciana, aquele sininho é real? Não é real, a Bíblia não fala de sininho usado pelo sumo sacerdote, você vai saber por quê aqui. Caminho das Águas, a Jornada no Deserto, é um livro, não é de alta ajuda, mas é uma ajuda do alto, né? É assim a gente pode dizer, tá bom? Livrinho bacana, você lê rapidinho também. Então tá esses dois livros aqui pelo UP Books, link tá aqui. Me chamo então Luciana Gomes da Silva. Você chegou nesse canal procurando aí alguma coisa sobre teologia, você tá aqui no quintal. Tô no quintal, tá? Quintal da minha casa, curtindo esse tempo aqui. Esse caderno aqui, comprei pro meu filho, não usou e eu tô usando ele para fazer anotação. E a gente vai usar ele como base. Para você que está assistindo as nossas aulas aí, páginas vazias que vão ser preenchidas e eu vou estar, enviando esse caderno aqui de anotações para alguém, tá? Então vai seguindo, vai vendo aí, quando ele se completar aqui, eu envio para vocês. Não sei se vai demorar meses ou um ano, não sei. Na hora que a gente chegar no final dele aqui, eu falo para vocês e a gente faz aí alguma live, alguma coisa aí e lança aí algum desafio para vocês receberem esse caderno como um brinde, como um presente meu para vocês, tá bom? Sou bacharel em Teologia Pastoral, certificada em Hebraico, Cultura e Contexto Judaico do Antigo Testamento e também psicanalista. Tudo bem? Tema de hoje, parábolas de Jesus. E a gente vai falar de parábolas, sim, vai falar de uma a uma, mas antes de falarmos aí uma a uma das parábolas, nós vamos fazer uma junção aí dos temas, tá? Pegar os tipos, milagres, e como se fossem um nós de uma corrente. Então a gente vai falar só uma parábola por parábola, a gente vai falar sobre isso, a gente tem 52 semanas para falar das parábolas durante esse ano de 2026, mas primeiro a gente vai passar por introdução, a gente vai aprender algumas coisas, tá? A verdade precisa de tudo ligado, então a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então nós precisamos intercalar essas coisas para assim entrarmos nas parábolas, que é um ensinamento maravilhoso. As parábolas se explicam e se expandem. É um estudo da Bíblia toda também. Quando a gente vai estudar a parábola, a gente estuda Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, tenha isso em mente, que quando Jesus fala essas coisas, ele fala para os ouvintes que conheciam o Antigo Testamento, tá? Jesus, ele viveu na lei e ele falava para os ouvintes que conheciam o Antigo Testamento. Como colocar então vários nós assim nessa corrente, tá? E sem parábolas, Jesus nunca lhes falava, tá? Marcos 4:33 e Marcos 4:34, né? Aqui está o texto. Com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas não lhes falava, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Marcos 4:33 e 34. Para quem então Jesus falava? Para quem? Ele falava parábolas para os discípulos em particular. Ele falava, com a grande multidão, outras vezes ele falou com a audiência ali ao seu redor, ele falou também com fariseus, escribas, os mestres da lei, então ele falou também essas parábolas, tá? Quando a gente fala em fariseu, anota isso é muito bom. A gente fala dos mestres do ato da lei, os mestres do ato, aqueles que
faziam demais, aqueles que lavavam as mãos, aqueles que não aparavam seus cabelos, aqueles que faziam o ato da lei funcionar, né? E quando a gente fala em escriba, a gente fala dos mestres da lei escrita. Os fariseus, os mestres do ato da lei. E quando a gente fala de escriba, são os mestres da lei escrita. Eles que escreviam, se errassem uma palavrinha, aquele rolo todo ia jogado fora. Vamos fazer tudo perfeito, tudo novo, tá? Tudo sem erro, não tem conserto ali. Assim era escrita a lei. Então, ele falava também, então a gente falou, né, para os discípulos, ele falava em particular, ele falava para as multidões, ele falava para fariseus e escribas, né, ele falava também para indivíduos, né. Jesus falou na casa de Simão, né, na casa de uma mulher que ungiu ali, na casa de Simão, uma mulher ungiu os pés de Jesus, ele estava chorando, e Jesus começou então a dizer uma parábola para um fariseu, para um mestre do ato. Ele começa a falar da parábola dos credores. Então a cena é essa, ele está na casa de Simão, a mulher vem, unge os pés de Jesus e faz ali todo um rito, e aí o fariseu começa a murmurar, a pensar no seu coração, mas será que isso é certo? Será que ele está fazendo certo? E Jesus então fala da parábola dos credores, e está lá em Lucas 7, 36 ao 40. Vou colocar aqui o texto para vocês lerem. Um dos fariseus o convidou para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Uma certa mulher da cidade, pecadora, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume e pôs-se atrás de Jesus a seus pés. Chorando, molhava os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem nele toca e de que tipo ela é, pois é pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho algo a te dizer. Ele respondeu: dize-o, mestre. Lucas 7, 36 ao 40. A forma de ensino de Jesus, né? Era uma forma de ensino, era uma forma também de julgamento. Mas, irmã Luciana, uma forma de julgamento? Pois bem. Isaías 6:9. E ele disse: vai e dize a este povo: ouvis realmente, mas não o entendeis, e vedes de fato, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e volte e seja curado. Então ele escondia deles a verdade, né, como uma forma de julgamento. João 8:43 também, vamos ler esses dois textos aqui, Isaías 6:9 e João 8:43. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra? João 8:43. Enquanto ouviam as parábolas, não entendiam quando ouviam falar sobre parábolas, eles não entendiam. Tem um texto aqui que é maravilhoso, a gente vai ler Mateus 21, 33 a 46. A gente vai ler todinho aqui para a gente entender. A parábola dos lavradores maus. Ouvi outra parábola.
Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, abriu nela um lagar, construiu uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. No tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram um a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles os trataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes seu filho, imaginando: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos e matemo-no, apoderemo-no da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará àqueles lavradores? Respondeu-lhes: fará perceber horrivelmente esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que entregarão os seus frutos no tempo devido. Então Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo para que produza seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os chefes dos sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, perceberam que se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Mateus 21, 33 ao 46. Veja bem, os lavradores maus, né? O verso 43, né? Que é a chave dessa parábola, né? Eles até entenderam, né? Olha, você está nos acusando, mas eles ainda fizeram como disse Jesus na parábola, eles quiseram matar o filho. Olha que interessante, né? Então os discípulos, também os que ouviam as parábolas ali atentamente com Jesus, Jesus até explicava para eles em particular as parábolas. Eles eram sim os admiradores da beleza das parábolas, eles viam a moral da parábola, mas, né, com toda a beleza, com toda glamour desse ensino, com toda essa forma de ensino, que era também uma forma que os judeus já tinham de ensinar, mas Jesus, quando traz essas parábolas, ele traz ela de maneira profunda. Mas, mesmo admirando a beleza e a moral, entendendo a moral aí dessas parábolas, eles às vezes perdiam quanto ao contexto profético e profundo. E aí eles pediam a explicação. Tá bom? Marcos 4, 10. Vamos ler o texto? Quando ficou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-lhe a respeito da parábola. Marcos 4, 10. Não, né? Aprendemos aqui, ó, não vamos nos contentar com o raso, com a beleza, com a moral da parábola. Nós precisamos entender um contexto profético e profundo de cada parábola. Precisamos ver mais fundo. Eclesiastes 9:17 diz que em silêncio nós aprendemos com ele. E também
ele nos ensina através do Espírito Santo. Nós entendemos, nós ouvimos e nós vemos as belezas de Deus. E Mateus 13, 9, 16 e 17, nos versículos 9, 16 e 17, Mateus 13, vamos fechar, né, hoje com esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus 13, 9, 16 e 17. E aqui a gente finaliza, então, uma introdução. A gente aprendeu por que Jesus falou por parábola, para quem ele falou e por que ele falou. A gente trouxe tudo isso e entendemos também que não basta ser só admirador da palavra. A gente precisa ser mais profundo. E no contexto profético, também no contexto histórico, a gente precisa ir também no contexto espiritual. Então tem várias coisas que a gente aprendeu hoje aqui. É uma pequena aula, sim, mas anote tudo e veja, reveja, entenda, tá? Quanta coisa a gente aprendeu aqui hoje, nesse primeiro vídeo, sobre parábolas de Jesus. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu joia, é interessantíssimo. Não se esqueça também de comentar. Irmã Luciana, não entendi esse texto. Repete aqui para mim o que é isso aqui, tá? E a gente vai trazendo mais afinidade com vocês também, os nossos alunos, tá? Deus vos abençoe rica e abundantemente. O nosso próximo vídeo vai ser sábado, vai ser uma live. Você sabe o que significa a palavra hebraica anjo? Espero você lá. Já pensou nas oportunidades que Deus nos deu? Aprender tudo isso de forma gratuita. Sou grata pela vida da professora Luciana. Obrigada.